canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste domingão, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, amanhã às 8 da noite teremos Vasco da Gama e Bahia em São Januário. E você que quiser fazer aquela apostinha marota, você pode fazer lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaco, com temudo e CO no final. Eles dobram se for o seu primeiro depósito. Beleza? Quem apostou na 1xBet nesse final de semana se deu muito bem aí. E claro, você também fortaleceu o meu trabalho. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, vamos trazer algumas informações importantes para vocês. Primeiro, vamos trazer uma novidade. É muito provável que o Marlon Gomes ganhe a vaga do Rodrigo para a partida contra o Bahia amanhã. O Maurício Barbieri, nessa semana, fez esse teste. O Rodrigo não fez um bom jogo contra a equipe do Palmeiras e o Vasco vai precisar propor um pouco mais de jogo contra a equipe do Bahia para poder conseguir a vitória, tá? Então, pensando nisso, é muito provável que o Vasco atue com o meio-campo, com o Andrei de primeiro volante e Marlon Gomes e Jair saíram para o jogo. Inclusive, no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, o jogo da eliminação, o último jogo entre as duas equipes, o Vasco acabou no segundo tempo adotando esta formação, tá? Então, já até adianto para vocês aqui, o provável time do Vasco é o mesmo que enfrentou o Atlético e o Palmeiras, com essa mudança, a saída do Rodrigo para a entrada do Marlon Gomes. Aproveitando que eu citei Marlon Gomes e Andrei Santos foram convocados pelo técnico Ramon Menezes na sexta-feira, tá? Porém, o Vasco irá liberar os dois jogadores. A situação do Andrei não tinha nem o que discutir, ele é jogador do Chelsea e uma das condições do Chelsea emprestar o jogador ao Vasco foi liberá-lo para o Mundial da categoria, que ajuda ele a bater a pontuação para poder pegar o visto e jogar na Premier League. Já o caso do Marlon Gomes, o Vasco poderia vetar a convocação do jogador. Porém, o Vasco entende algumas coisas. Primeira coisa que o Vasco entende, o Marlon Gomes indo é a valorização de sua base. Hoje o Vasco é um clube empresa e sim, vai ter como viés dentro da sua empresa vender os seus jovens jogadores. Então isso traz uma visibilidade para a base do Vasco da Gama. Segundo, o Marlon Gomes está muito motivado, feliz e querendo jogar a competição. É um mundial da idade dele. Qual jogador não quer vestir a camisa da seleção brasileira? Como o Vasco fez um acordo com a CBF para liberar os dois jogadores só já para o período da viagem, ficando fora do primeiro treino approach, o Vasco perderá os jogadores no máximo por 4 rodadas se o Brasil for até a final do Mundial. Como bom brasileiro, torcerei para o Brasil ser campeão, então vamos contar com a projeção máxima. Os jogadores jogarão normalmente até a 6ª rodada do Brasileirão. O Vasco joga contra o Bahia normalmente amanhã, com esses dois jogadores estando aptos, e depois mais 3 jogos. Curitiba tem Fluminense anteriormente ao jogo do Curitiba, e o último jogo é dia 15 contra a equipe do Santos. Depois do jogo do Santos no domingo, dia 14, eles viajam com a seleção brasileira, tá? E no máximo perderão a 7ª rodada, que é o jogo contra o São Paulo no Morumbi, a 8ª rodada, que é o Fortaleza lá no Castelão, o clássico contra o Flamengo. A princípio esse jogo deve ser no Maracanã, e a última partida que eles perderão é Internacional e Vasco lá no Beira-Rio. Depois, para o jogo Vasco e Goiás, dia 21 de junho, eles estarão aptos a atuarem numa quarta-feira. Aí vai depender, né, se os jogadores vão estar lesionados nem nada, e se realmente o Brasil chegar até essa fase aguda da competição, tá bom? Então, esclarecida a situação aí do Andrei Santos e também do Marlon Gomes, beleza? Agora a situação curiosa, o Cuéllar, que é um dos alvos do Vasco aí, da finalíssima da Champions da Ásia, né? Inclusive o clube dele, Al Hilal, estava na final. Um jogador titular
e de forma até estranha não jogou a final. E um detalhe interessante que vai unir um possível reforço do Vasco, que é o Cuéllar, que é alvo do clube. O Vasco inclusive abriu negociações, e o Duvier Riascos, que marcou aí passagem no Vasco, principalmente na primeira, né? A segunda passagem dele já não foi tão boa não, mas o Riascos está passando para vocês aí na tela, comentou na última foto casa, e mandou uma risadinha, abraço hermano, e marcou o arroba do Gustavo Cuéllar, jogadores que se enfrentaram no período aí que o colombiano vestia as cores do Flamengo e o Riascos vestia a camisa do Vasco. Riascos é um cara que nunca esqueceu o Vasco, tem um carinho muito grande, já teve imagens vazadas dele treinando desse período fora, depois de ter saído do Vasco, com o short do Vasco, com coisas do Vasco, inclusive, graças a Deus, né, o Riascos é um cara que tem uma situação financeira bem bacana, e lá no seu país natal, ele construiu, né, uma vila de casas ali, um prédio, né, residências para alugar essas residências. E o nome do prédio ele colocou de Vasco da Gama, tá? Então, pô, mandar um abração pro Riascos, é um cara que eu teria muita vontade de um dia entrevistar, bater papo. É um cara que sempre faz questão de ressaltar essa raiz aí e também essa identificação com o Vasco da Gama. E agora, uma situação curiosa ainda sobre o Cuéllar. Nosso companheiro Zé Comé, que é um torcedor símbolo do Vasco e muito influente nos bastidores do clube, fez uma postagem com a foto do Cuéllar. Ele vira e mexe, solta uns enigmas meio maluco dele lá, e ele botou mais lenha na fogueira. Ele colocou assim, ó: o V que vai e volta, os lobos ao Ivar, o V de volante, o V de volta, volta em quem? Vai vir? Vem? Não vem? Você viu? O Barbieri tá com moral, o Abel gosta, o Brax quer, a torcida quer. Ah, Zé, não é a cereja, né? 3A vem com V e fazer enigmas e ser feliz. É o que também é V de Vasco da Gama. O Vasco é para quem acredita, e meteu umas cerejinhas e também alguns emojis ali, daqueles estalinhos que simbolizam a Cruz de Malta, tá? Então o nome do Cuéllar segue sendo muito ligado ao Vasco da Gama. O Zé Comé acertou boa parte das informações que ele colocou lá, algumas até de forma antecipando até alguns companheiros que trabalham na imprensa. Enfim, eu fiz essa pergunta para o companheiro Paulo Brax, o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e no CT ele confirmou que sim, é um jogador que ele abriu negociação, entre ele abrir negociação, querer trazer e trazer, são outros 500. Ele até citou que tocou o jogador já, quando eu perguntei, bom, entre você gostar e abrir uma negociação tem um abismo, né? Ele, não, a gente tá conversando, enfim, vamos aguardar. Conversando até informalmente com o companheiro Flávio Dias, a gente ficou se questionando, mas será que o Cuéllar vem mesmo? Porque assim, normalmente o diretor executivo esconde o jogo, né? Quando é um negócio que tá engatilhado, a não ser que esteja assinado já, que aí às vezes ele te confirma. Mas para ele comentar que de fato é um alvo que tá negociando, a gente sentiu assim, será que esse negócio não vai para frente? Ele tá falando mais para dar uma satisfação, que eu acharia estranho. O Flávio, ao longo de toda a sua experiência jornalística, ele achei meio estranho, cara. Ou não, pode ser também um contraponto disso, né? Pode ser que ele tenha certeza que o negócio vai dar caldo e ele já até falou porque o negócio já tá bem amarrado. Lembrando que ele comentou que gosta, que abriu negociação e tá tentando. Em momento algum ele cravou de que tá acertado, tá? Então, enfim, é importante pontuar essas situações para vocês. Beleza? Inclusive o Cuéllar tem contrato até vou até para botar de forma exata para vocês. O Cuéllar, ele tem contrato de mais 2 temporadas, salvo engano, com o Al Hilal. Deixa eu só pegar certinho para vocês aqui, que eu gosto de trazer o negócio certinho. O Cuéllar tem 30 anos, faz 31 dia 14 de outubro. Ele tem contrato com o Al Hilal até junho do ano que vem. Ou seja, a janela só abre em julho. No máximo ele teria mais um ano de contrato com o clube de lá. O Al Hilal vai passar por uma reformulação e o jogador já sinalizou
pretende sair, tá bom? É um jogador que o Inter tentou contratar nessa janela que acabou fechando, não conseguiu, mas é um dos alvos do clube. O Botafogo surge como interessado ali também. E para primeiro volante é o principal nome que mais agrada o Vasco aí para a função. Porém, para trazer jogador tem que adquirir os direitos econômicos dele. Um jogador de 31 anos de idade não deve ser muito caro, mas tem que pagar, e mais o salário dele, que não é baixo não. Enfim, vamos aguardar. Eu adoraria, imagina o meio-campo do Vasco aí, pensando já mais para frente, com a saída do Andrei e a chegada do Cuejar, Jair e Marlon Gomes. Olha que qualidade. Ou, trazendo mais um meio armador, o Cuejar de primeiro, o Jair de segundo volante saindo e um ponta de lança. Ganha muita qualidade esse meio de campo do Vasco, caso de fato essa negociação se concretize. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição desse domingo, e amanhã a gente volta com a nossa primeira edição próximo da hora do almoço, meio de tarde, segunda edição, e depois lá diretamente de São Januário, o pós-jogo, que se Deus quiser, de uma vitória do Gigantão da Colina. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento de volta nós estamos juntos. Valeu, fui!